Sentir-se rejeitado, jogado na lata do lixo da vida, é algo que machuca. Certamente deixam marcas em nossos corações. Não há quem não tenha passado por alguma experiência de rejeição na vida. Contudo, para determinadas pessoas, essa experiência pode ser devastadora e pode trazer um trauma muito forte em sua vida. Você já foi rejeitado, descartado pelos pais, irmãos, colegas ou namorada ou namorado? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique aqui e aprenda na palavra do Senhor como trabalhar a rejeição. Abra sua Bíblia. Eu não vou colocar aqui a legenda para que você acompanhe aqui no vídeo. Eu quero que você realmente pegue a sua Bíblia e leia comigo Juízes capítulo 11, a partir do verso 1 até o 11, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e saíram com ele. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Verso 6. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Verso 7. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça, ou seja, por líder de vocês. No verso 10, e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. No verso 11 diz: Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Uma coisa é certa, a rejeição ela deixa marcas. Veja o exemplo que lemos aqui na palavra do Senhor sobre Jefté. O pai dele era importante, possuía riquezas, parecia alguém privilegiado, mas logo o texto diz no verso 1 que ele era fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai. Diz o texto, porém, era filho de prostituta. Existia um porém na vida de Jefté, e talvez na sua exista também. O nascimento de Jefté não estava nos planos de nenhum dos seus pais. Ainda no ventre carregava o peso da rejeição. Era um filho ilegítimo e isso iria acompanhá-lo pelo resto da vida. O feto, embora não seja capaz de pensar ou falar, hoje nós sabemos que é capaz de perceber o sentimento de seus pais. Durante a gravidez, a mãe e o filho não experimentam assim ou não compartilham apenas a mesma comida e nem o mesmo ar, mas também as mesmas emoções. Além da rejeição no ventre, Jefté enfrentou mais um momento difícil. Já bem rapazinho, ele foi escorraçado pelos irmãos mais novos. O verso 2 diz isso. E os moradores daquela cidade, movidos por um preconceito, apoiaram tal decisão. Isso trouxe mais consequências para a vida de Jefté, aumentando o sentimento de rejeição que ele tinha. A rejeição causa marcas. As marcas já foram fincadas na vida de Jefté e talvez na sua também já tenham sido fincadas, colocadas no seu coração.
Talvez você já tenha percebido o tanto que a rejeição tem te feito mal, assim também como fez para Jefté. E estas marcas que a rejeição traz para nós, ela também deixa consequências. Geralmente, quem sofre rejeição acaba por se rejeitar e também rejeita os outros. Parece que o lugar onde Jefté escolheu para viver refletia bem o estado do seu coração. A Bíblia diz que ele foi para um lugar chamado Tobi, e essa cidade era uma cidade deserta, era uma cidade árida, solitária, selvagem. Não é interessante que às vezes tornamos o lugar em que vivemos um retrato exato da nossa alma? As pessoas rejeitadas abandonam família, amigos, igrejas e passam a frequentar lugares perigosos e deprimentes, como que talvez dizendo, eu não mereço coisa melhor. Esses golpes haviam transformado Jefté num revoltado, como diz o verso 13. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele e saíam com ele. Junto desses homens, eles passaram a assaltar as caravanas, os viajantes e pequenos povoados. Essa era a resposta de Jefté à sociedade, juntamente com seus amigos. Era a sua vingança. Queridos irmãos, as ruas de nossas cidades hoje estão cheias de Jeftés. Gente que foi desprezada, jogada, ferida e que fez da revolta, da rebeldia, o seu jeito de sobreviver. Jefté, por dentro, talvez estivesse dizendo, todos me rejeitaram, vou rejeitar a todos. Deus me rejeitou, vou rejeitar a Deus. Porém, a vida de Jefté começou a mudar. De fora da lei, ele passou a ser um herói nacional. De bandoleiro a juiz de Israel. Olha que interessante quando o autor da carta de Hebreus, ao refletir sobre os maiores homens de fé que já existiram na terra, ele destacou Jefté. Em Hebreus capítulo 11, no verso 32 e verso 33, diz assim, e que mais direi? Falta-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas. Jefté é comparado a Samuel e Davi. E ele estava sendo rejeitado, e ele estava sofrendo rejeição. Porém, o que fez o autor de Hebreus lembrar deste jovem é que ele quebrou as algemas desta rejeição e descobriu o seu verdadeiro valor em Deus. E assim como ele, todos os que sentem rejeitados podem modificar a situação com a ajuda divina. Você está disposto a escrever com Deus um final feliz para a sua história? Então, nós já aprendemos que a rejeição ela causa marcas, ela machuca, que traz consequências terríveis para a nossa vida. Agora precisamos aprender como sair dela e como que Jefté, ele mudou a situação dele e foi lembrado na galeria da fé em Hebreus capítulo 11. Para vencermos essa condição de rejeição, é preciso dar uma resposta bíblica para essa situação. Só quando assumimos a responsabilidade pelas nossas vidas é que passamos de vítima a agente da situação. Aí nós damos a volta por cima, apresentamos à rejeição uma resposta diferente ao invés de revolta e mágoa. Veja o exemplo de Jesus. Ele já veio ao mundo sabendo que ia ser rejeitado antes mesmo de nascer. Em Isaías, capítulo 53, no verso 3, diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Jesus sabe exatamente o que nós sentimos quando somos rejeitados. Ele foi chamado de louco pelos seus irmãos, foi taxado de endemoniado pelos fariseus, e os moradores de Nazaré o queriam jogá-lo de um precipício. Se você precisa de alguém para ajudar, para desabafar, Jesus é esse alguém. Pois ele te entende mais do que um psicólogo, que talvez não tenha passado pelo que você já passou. Jesus é o melhor psicólogo do mundo. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós
em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que Deus pode fazer com a sua rejeição, com esse sentimento que você está sentindo, é transformá-la em uma bênção. O tempo que Jefté gastou naquele deserto e suas batalhas com aqueles homens e tomando coisas das pessoas, o tornou um soldado mais capacitado para derrotar o exército inimigo de Israel. A rejeição é um dos males mais comuns da nossa sociedade. As pessoas rejeitam outras pelo que a sociedade dita. Se é gordo, se é magro, se é ruivo, se é negro, se é loiro, se tem celular, se não tem, se tem carro, se possui isso ou aquilo. Tudo tem virado motivo para rejeitar algumas pessoas. E às vezes nós caímos nessa situação também. Mas eu quero te dizer que há uma maneira de sair dessa situação. Ainda que todos tenham desistido de você, Deus acredita em você. No verso 11 do texto que lemos, diz assim: Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor. Creia que hoje, o que tem te causado esse sentimento de rejeição pode ser sua fortaleza amanhã para vencer os obstáculos da vida. Faça como Jefté. Abra sua boca diante do Senhor. Coloque os seus problemas diante do Senhor. E se você tem sido rejeitado, saiba que Jesus já passou por isso. Ele foi rejeitado. Rejeitado até um ponto de ser levado à cruz, ou seja, a morrer por causa dessa rejeição. Ele veio para os que eram seus, diz a palavra de Deus, mas os seus o rejeitaram. Hoje, você precisa escolher qual o caminho você vai seguir quando essa rejeição te atingir ou se já te atingiu. É virar um revoltado contra a sociedade, contra aqueles que te rejeitam, ou procurar vingança com suas atitudes rebeldes, ou se aliar com Cristo. E entender o que Ele fez, sofrendo, quieto, mas sabendo de que Deus estava com ele. E que a rejeição do homem não pode te derrubar, não pode acabar com a sua vida, porque Deus não te rejeita. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o estilo de pessoa que você é, se você é gordo, se você é magro, se você é rico ou pobre, Deus nunca te rejeitará. Por isso é preciso entregar sua vida a Ele, na mão daquele que foi rejeitado por todos, para que Ele te console e te dê a solução para a rejeição, que é a salvação, o consolo em Cristo Jesus. Que Deus possa tirar esse sentimento do seu coração, que libere perdão para que você possa olhar para essas pessoas que te ofenderam, que te rejeitaram e olhar com olhar de misericórdia, porque eles também precisam de Jesus Cristo. Ele é o melhor psicólogo, Ele é que pode tirar você dessa situação. Haja não como vítima, mas como agente dessa situação, colocando Deus na frente e indo com fé para enfrentar essa barreira. Eu tenho certeza que Deus pode fazer dessa situação, assim como fez para Jefté, um motivo de glorificar a Deus no final. Que Deus te abençoe e que você vença com Cristo essa rejeição que tanto tem te machucado.